Capítulo 3 Genocídio no Oriente. Faz mais de um século desde que o Partido Comunista assumiu o poder na União Soviética. De acordo com dados compilados pelo Congresso dos Estados Unidos, regimes comunistas foram responsáveis pela morte de pelo menos 100 milhões de pessoas. O Livro Negro do Comunismo detalha esse histórico de assassinatos, através dos documentos disponibilizados pelos governos de nações da ex-União Soviética e da Europa Oriental, bem como por registros oficiais sobre vítimas de campanhas políticas comunistas na China e na Coreia do Norte. O público pôde conhecer bem o vício do Partido Comunista em matar. O totalitarismo comunista é frequentemente comparado ao dos nazistas. Embora encontrem-se diversos paralelos entre ambos, há uma distinção crucial comumente ignorada. Os nazistas pretendiam eliminar o povo judeu, mas o objetivo do comunismo vai além do genocídio físico. Pessoas de fé não consideram a morte física como a verdadeira morte, já que a alma ascende aos céus ou renasce no ciclo da reencarnação. O Partido Comunista usa a morte como um instrumento para semear o terror na mente das pessoas, forçando-as a aceitar sua ideologia maligna. Com a destruição da moralidade, as almas das pessoas estão fadadas à condenação. O Partido Comunista visa destruir não apenas o corpo físico do homem, mas também a sua alma. Outra característica do Partido Comunista é a intensidade com a qual realiza expurgos internos e seleciona os mais cruéis dos líderes. É difícil para muitos entender a lógica por trás da barbárie infligida pelo Partido Comunista aos seus próprios escalões, incluindo àqueles que se tornaram vítimas simplesmente por divergir do partido em questões específicas, embora sendo absolutamente leais ao partido e à sua liderança. Um motivo é que o Partido Comunista, em sua rebelião contra deuses e a humanidade, possui um medo inato de que seu colapso esteja sempre logo adiante. Para se fortalecer, o partido precisa recrutar indivíduos inescrupulosos quanto ao moralmente correto ou errado. Esses indivíduos são identificados no processo do assassinato em massa, e sua ascensão a posições de liderança possibilita ao espectro do comunismo garantir a perpetuação de sua tirania terrena. Em 1989, quadros do Partido Comunista Chinês, PCC, que recusaram-se a participar do massacre da Praça da Paz Celestial de 4 de junho, foram expurgados. Jiang Zemin, que demonstrou sua crueldade durante os acontecimentos, foi promovido a líder do PCC. Depois que Jiang começou a perseguição ao Falun Gong em 1999, ele promoveu oficiais como Luo Gan e Zhou Yongkang a altos cargos, já que haviam demonstrado sua habilidade para cometer os crimes mais brutais da perseguição. Outra razão para matar é para recrutar novos participantes na sociedade, como foi feito durante a Revolução Cultural. Ao cometer assassinatos e outros crimes, as massas se posicionaram como cúmplices da selvageria do PCC, e os perpetradores mais brutais tornaram-se os seguidores mais ferrenhos do partido. Até hoje, muitos ex-guardas vermelhos que cometeram agressões e assassinatos durante a Revolução Cultural não expressam remorso algum por seus crimes, dizendo não se arrependerem do ocorrido em sua juventude. Além disso, ao matar suas vítimas aberta e deliberadamente, o Partido Comunista intimida a população em geral à obediência. Tudo isso nos permite observar um princípio comum. Ao longo da história, a carnificina ocorreu sob governos tirânicos ou durante épocas de guerra, porque havia um inimigo a ser derrotado. É uma característica do Partido Comunista que deve ter um inimigo, e se não houver inimigos, ele deve inventá-los para que possa continuar a matar. Em um país como a China, com sua longa história e rica cultura, o Partido Comunista não conseguiria atingir seus objetivos sem a matança contínua. Tradicionalmente, o povo chinês acreditava e reverenciava o divino. Imerso em uma herança cultural de 5.000 anos, o povo chinês, de outra forma, não toleraria a existência do bárbaro e blasfemo Partido Comunista. O único meio do PCC de manter seu governo, conforme aprendeu no experimento soviético, é o uso da carnificina em massa. 1. O alicerce violento da autoridade comunista. Sendo a personificação de um espectro maligno, o ponto de partida do comunismo não poderia ser outra coisa senão desonroso. Depois que Karl Marx proclamou que um espectro está assombrando a Europa, o espectro do comunismo,
bandidos e vândalos estabeleceram a Comuna de Paris, devastando a capital francesa e a sua incomparável cultura e suas obras de arte. Na Rússia e na China, o Partido Comunista da União Soviética, PCUS, e o PCC tomaram o poder através de atos desprezíveis de conspiração e derramamento de sangue. Parte A. A ascensão dos comunistas soviéticos. Em fevereiro de 1917, a escassez de alimentos e as condições de trabalho decadentes levaram os trabalhadores industriais russos à greve. Enquanto a turbulência se espalhava pelo país, o czar Nicolau II abdicou do trono e o governo provisório russo foi estabelecido. Ao saber desses eventos, Vladimir Lenin imediatamente retornou à Rússia do exílio na Suíça. Na época, a Primeira Guerra Mundial estava em curso. Os países entre a Rússia e a Suíça eram todos hostis. No final de 2007, a revista alemã Der Spiegel revelou um segredo de 90 anos. O Kaiser Guilherme II, que considerava a Rússia uma grande ameaça, percebeu que Lenin poderia trazer desastres para a Rússia. Então ele permitiu que Lenin viajasse pela Alemanha até a Suécia e depois a Finlândia, até eventualmente voltar para a Rússia. Guilherme II também forneceu dinheiro e munições para Lenin. Ao final de 1917, Lenin havia recebido 26 milhões de marcos da Alemanha. Winston Churchill disse sobre o papel da Alemanha no retorno de Lenin. Eles usaram a arma mais letal contra a Rússia. Eles enviaram Lenin de volta em um caminhão hermeticamente fechado, como se enviassem um tipo de vírus ou peste para a Rússia. Lenin deu um golpe em 7 de novembro de 1917, ou 25 de outubro, pelo calendário juliano tradicional. Com a Revolução de Outubro, Lenin derrubou o governo provisório e estabeleceu o primeiro regime comunista do mundo. Mas na eleição democrática para a Assembleia Constituinte Russa, o Partido dos Revolucionários Socialistas, PRS, ganhou a maioria dos votos nacionais, vencendo o Partido Bolchevique de Lenin, que controlava a administração governamental. De um eleitorado de 44,4 milhões de pessoas, 40% votaram no PRS, com os bolcheviques perdendo por uma margem de 20%. Após esse revés, na reunião da Assembleia Constituinte Russa de 5 de janeiro de 1918, Lenin descartou suas promessas e declarou a Assembleia Constituinte um inimigo do povo. Tendo se preparado com antecedência para promulgar a lei marcial no dia da reunião da Assembleia na capital russa de Petrogrado, os bolcheviques mobilizaram tropas e encerraram à força a Assembleia Constituinte, destruindo o processo democrático na Rússia. A Revolução de Outubro e a subsequente tomada leninista foram a origem de todos os movimentos comunistas violentos mundo afora no século XX. Deflagraram a ascensão internacional do comunismo e as incontáveis catástrofes que se seguiram. Parte B. O Partido Comunista Chinês assume o poder. Depois de 1917, quando a União Soviética acabava de se estabelecer, ela exportou a revolução para a China, aproveitando-se do fato de que a República da China havia adentrado a Terceira Internacional Comunista, ou Comintern. Os bolcheviques enviaram Grigori Voitinsky para a China para estabelecer uma organização comunista local. Depois, enviaram Mikhail Borodin para arquitetar uma aliança entre o Partido Nacionalista Chinês, Kuomintang, e a União Soviética. Sob esse cenário, o jovem Partido Comunista Chinês teve oportunidades para crescer rapidamente, subvertendo o Kuomintang. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos 8 anos em que o Kuomintang travou uma guerra incontida contra o exército japonês que invadia o país, o PCC usou o conflito como distração enquanto expandia suas forças. Quando os japoneses invadiram a China, o Exército Vermelho estava à beira da derrota, mas no momento da vitória chinesa, as forças comunistas reuniam 1,32 milhões de soldados e mais uma milícia de 2,6 milhões de homens. Após a rendição do Japão, o PCC usou a distração das negociações de paz com o Kuomintang para secretamente expandir ainda mais as suas forças. Enquanto isso, os esforços diplomáticos do PCC levaram os Estados Unidos e a União Soviética a abandonarem suas políticas de apoio aos nacionalistas. Em 1949, o PCC finalmente derrotou as forças do governo do Kuomintang, fundando o mais cruel regime comunista totalitário da Terra. Nesse apogeu da história do movimento comunista mundial, ele controlava 1/3 da humanidade e da área terrestre do mundo, pois incluía a Rússia e a China, as maiores nações do mundo em tamanho e população.
Governos comunistas estenderam-se por imensas vastidões da Europa e da Ásia, e muitos países na África, na América do Sul e no Sudeste Asiático tornaram-se veículos ou aliados do Partido Comunista da União Soviética ou do Partido Comunista Chinês. Milhões de pessoas sacrificaram suas vidas nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, mas o inesperado resultado foi a rápida expansão do comunismo totalitário.